Boa noite a todos. Bom, nós vamos continuar o nosso estudo na carta de Paulo a Filemon. A gente já entrou na carta, depois de alguns dias falando sobre algumas coisas que são importantes de introdução. Agora a gente definitivamente entrou. A semana passada a gente falou sobre os cooperadores do Evangelho, como Paulo, o apóstolo Paulo, ele mesmo, diante da importância dele para a igreja, ele reconhecia a necessidade que tinha de pessoas ao seu lado, que o ajudassem ali no trabalho, porque afinal a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, aqueles que são filhos de Deus são chamados a servir ao Senhor e são juntos cooperadores do Evangelho. Claro que há diferença entre um trabalho e outro, a diferença de dons, a maneira como nós manifestamos esses dons na igreja são diferentes um dos outros, mas todos eles servem para a edificação da própria igreja. E hoje a gente vai falar do versículo 4 até o versículo de número 7, sobre Filemon ser um modelo, um exemplo da fé verdadeira. Então, Filemon, versículos 4 até o verso de número 7. Antes de nós fazermos a leitura, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estar aqui na Tua casa, e clamamos que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, nos instruir, corrigir, exortar, para que nós possamos servir ao Senhor e servir uns aos outros, ó Deus. O chamado, o mandato do Senhor para nós, que assim nós possamos cumpri-lo, conforme Cristo nos ensinou. Nós te agradecemos, ó Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Filemon, versículos 4 a 7, a palavra de Deus nos diz assim: Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Bom, já está claro para nós qual é o contexto da carta de Paulo a Filemon. O escravo que roubou seu senhor e fugiu. Se a gente pensar aqui em Filemon, agora esquecendo um pouco, colocando de lado um pouco Onésimo, mas pensando sobre quem era Filemon, logo na introdução da carta, Paulo ele vai reconhecer a importância da fé de Filemon na vida da igreja. Tanto é que a frase que Paulo inicia aqui, o versículo que nós lemos, a partir do versículo 4, é que Paulo ele dava sempre graças a Deus, lembrando de Filemon nas suas orações. Veja como interessante é aqui, porque Paulo ele vai afirmar que fazia menção de Filemon em todo o tempo nas suas orações. E o porquê que Paulo fazia isso? Porque ele sabia da importância de Filemon na vida da igreja. Paulo sabia que Filemon, como alguém que estava ali, não como um pastor ou alguém que tinha esse tipo de cargo dentro da igreja, isso não é muito evidente aqui no texto, o que mais evidente fica é aquele personagem que nós falamos, Arquipo, na semana passada, que possivelmente era filho de Filemon, mas Filemon tinha uma importância grande ali dentro daquela igreja, dentro daquela comunidade. E Paulo vai dizer que orava e mencionava sempre Filemon nas suas orações, por causa da fé que ele tinha e pela forma como Filemon se relacionava com a própria igreja. E aqui a gente pode perceber algo. Por que Paulo colocava sempre Filemon nas suas orações? Porque Filemon, como sendo esse líder que Paulo está mencionando aqui, com certeza Filemon, ele era alguém que recebia ataques diretos do inimigo. A gente vê isso na igreja. Às vezes pessoas que fazem parte da liderança, estão de alguma forma conduzindo o povo do Senhor, eles são alvos dos ataques do inimigo. E Paulo orava para Filemon, e o objetivo da sua oração, ele vai deixar isso claro aqui no texto, é para que a fé de Filemon continuasse sendo uma fé operante. Então a oração do apóstolo Paulo é que
Filemão não desanimasse na obra de Deus, mas que ele continuasse firme e que a sua fé continuasse operante, transformando e então consolando, reanimando a vida e o coração daqueles santos. Esse era o propósito da oração de Paulo, esse era o motivo da sua oração. E a gente vai ver hoje sobre Filemão ser um modelo da fé verdadeira, e a gente vai ver 2 pontos sobre a fé de Filemão. Primeiro, que a fé de Filemão, sendo verdadeira, era uma fé visível, e segundo, era uma fé que servia como estímulo para outros irmãos. Então vamos pensar aqui sobre Filemão. Primeiro ponto é que então a fé de Filemão era uma fé verdadeira e era uma fé que era visível na igreja. E esse ponto aqui, irmãos, é um ponto muito importante, porque o que Paulo vai dizer é: eu dou graças a Deus nas minhas orações, coloco você diante do Senhor em minhas orações. Por quê? Porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor que você tem para com todos os santos. Veja que interessante aqui, porque Paulo ouviu de alguém sobre a fé de Filemão. Paulo não está falando aqui que foi até lá a cidade, a igreja, e percebeu como Filemão agia na igreja. Paulo não está falando aqui que ele viu de forma clara, objetiva, a fé de Filemão sendo colocada em prática. Mas ele ouviu de alguém que estava afirmando ou falando sobre a fé que Filemão tinha. Veja como isso é importante para nós. Porque a fé de Filemão era tão visível, de forma tão clara, que outra pessoa falou para Paulo sobre a fé que Filemão tinha. Sobre a maneira como Filemão manifestava essa fé na igreja. Isso significa que Filemão se tornou um exemplo. Filemão se tornou um modelo a ser seguido. Outros estavam testemunhando a respeito daquilo que Filemão fazia, de como ele agora, através das suas atitudes, confortava, consolava, corrigia, exortava a própria igreja que estava ali na sua casa. Então, a fé de Filemão, sendo uma fé visível aos outros, chegou até os ouvidos de Paulo. Paulo vai dizer: eu ouvi falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor que você tem para com todos os santos. Irmãos, isso é uma fé operante. A oração de Paulo é para que a fé de Filemão permanecesse, continuasse operante, para que Filemão não desanimasse diante das lutas, diante dos sofrimentos, diante das angústias, diante talvez das lutas ou internas que existiam ali dentro da igreja, dos embates que poderia existir. Que Filemão não desanimasse diante dos falsos mestres que surgiam e assolavam a igreja naquele tempo, mas que a fé dele continuasse firme no Senhor. Quando alguém é fiel a Deus, a própria igreja testemunha a respeito da sua fidelidade. Normalmente, o que chega até os ouvidos de outros nunca é coisa boa. Normalmente. Às vezes o que chega, acontece alguma coisa aqui na igreja da fé. Uma igreja lá de São Paulo, sei lá, de Mato Grosso do Sul, que não tem nada a ver, fica sabendo. Por quê? Porque normalmente coisa ruim é fácil, né, de passar adiante. Fofoca, é a primeira coisa que a gente passa no WhatsApp. Mas perceba que o que Paulo estava dizendo, e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Filemão, por meio das suas atitudes, o que chegava aos ouvidos de Paulo era o quê? Era coisa ruim? Não, era coisa boa da fé dele. Era coisa que edificava a igreja. Então agora perceba que, se coisa ruim normalmente é o que chega aos nossos ouvidos, quando chega alguma coisa boa, é porque ou é muito bom, ou a pessoa que você ouve aquela notícia é alguém que tem uma fé sem fingimento. É uma pessoa que não tem fé só quando está dentro da igreja, mas que fora também manifesta o que creu. E é o que a gente já tem falado desde as primeiras mensagens, que aquele que tem a verdadeira fé, ele manifesta isso a outros, não porque o seu objetivo é aparecer, não porque ele quer holofotes para si, não porque ele quer reconhecimento, mas porque é natural.
de alguém que tem uma fé verdadeira, de alguém que tem uma fé sem fingimento, de alguém que demonstra através da prática aquilo que ele de fato crê, é natural que as pessoas lá fora ouçam a respeito daquilo que ela faz. Ouçam sobre a fé que ela tem no Senhor. Então, quando alguém é fiel a Deus, a própria igreja testemunha a respeito dos seus feitos. Perceba aqui que normalmente a gente usa o seguinte argumento: eu tenho fé, mas é eu e Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem que ver o que eu faço. Em certo sentido, está certo. Em certo sentido está certo, porque Jesus mesmo vai dizer que nós, quando damos o dízimo, nós, quando oramos, não devemos fazer nas praças, e é claro, entenda o contexto que Jesus está dizendo. Jesus está falando sobre os fariseus que faziam isso com o objetivo de aparecer aos outros, e Jesus vai dizer que isso é totalmente condenável. Então, quando Jesus vai afirmar, quando você dá esmola, você não tem que fazer tocar trombeta na praça para que todo mundo veja. Quando você dá o seu dízimo, você não tem que fazer para que outras pessoas vejam. Ou seja, o objetivo da nossa fé, o objetivo daquilo que nós fazemos na prática daquilo que cremos, não é nos engrandecer. Isso aí está óbvio nas Escrituras, é um fato. É um fato. Nós não fazemos para a nossa própria glória, não fazemos para o nosso próprio engrandecimento. Nesse aspecto, ok. Você não faz para homens, você faz para Deus. Mas existe um aspecto que a gente precisa entender nas Escrituras, que também está igualmente claro. Muitas pessoas não demonstram em absolutamente nada a fé que têm, e dizem, é eu e Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Mas o que Jesus afirma, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 16? Ele vai dizer que a nossa luz deve brilhar diante dos outros para que eles vejam as nossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, às vezes as pessoas têm um falso sentimento de humildade. Não, eu faço para ninguém ver, eu faço para Deus ver, mas ninguém vê e nem Deus está vendo. Esse é que é o problema. Então veja que às vezes as pessoas dizem isso. Deus é que me conhece, a igreja não precisa saber o que eu faço. Como eu disse, há um aspecto que sim, a gente faz não para nosso próprio engrandecimento, mas se a igreja não faz absolutamente nada que você, se a igreja não vê absolutamente nada do que você faz, pela obra de Deus, pelo reino de Deus, aí tem um problema, porque pode ser que você não esteja fazendo nada, e aí, como eu disse, nem a igreja vê e nem Deus. Por quê? Porque você não está fazendo. Então, o objetivo nosso é, de fato, glorificar a Deus, ou as nossas obras devem glorificar a Deus. Então, quando nós fazemos e as pessoas veem as nossas boas obras, Jesus vai dizer, vocês façam para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que Paulo faz aqui com a fé de Filemão? Ele vê as boas obras de Filemão e glorifica ao Pai que está no céu. Então veja que a fé de Filemão era uma fé sem fingimento. Filemão era, de fato, um modelo da fé verdadeira. Tiago, capítulo 2, versículo 17, Tiago vai dizer o seguinte, que a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então, se ninguém vê o que você faz, se as suas obras não manifestam a fé que você tem, a sua fé é uma fé morta. Você pode até usar esse argumento, quem me conhece é Deus e Ele sabe o meu coração. Mas se você não pratica aquilo que você crê, a sua fé é morta. E Tiago vai dar muitos exemplos. Você vê alguém necessitado e não ajuda. E aí? Veja que Tiago vai colocar um peso sobre nós, um bom peso, mas um peso, dizendo que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí você vê alguém na rua, necessitado, e usar a ilustração de Tiago, o que Tiago diz, vá em paz. Você vê alguém carecido de alimento, carecido de vestes, e diz, olha, que Deus te abençoe. E você não faz nada por isso, em relação a isso, é uma fé morta. Você não faz, a gente está tendo aí o recolhimento para o bazar, a gente não está fazendo um bazar para nosso próprio engrandecimento, para nossa própria glória.
A gente faz para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Para que eles vejam o que nós como igreja faz e de fato entenda que a nossa fé é uma fé operante. Veja, se a gente chegar no vizinho de lá frente ali e falar, ou alguém, né? Alguém chega lá, encontra lá no centro da cidade. O vizinho da frente ali, encontra lá no centro da cidade. Aí a pessoa conversando, aonde você mora? Eu moro lá na Reinaldo Boareto. Aí fala o número da casa. Fala, você conhece a Igreja da Fé? Na frente da sua casa. Fala, não conheço não. E aí? Isso é um problema. Por quê? Nós não estamos manifestando a fé que temos através do que fazemos. Se nem as pessoas que moram na frente da igreja sabem que a igreja existe, tem um problema aí. Não é porque a gente quer engrandecimento, nada disso. Mas é que uma fé verdadeira é uma fé que pode ser vista, que pode ser enxergada. Ou alguém pode testemunhar a respeito dessa fé. Então, nós como igreja deve chegar um momento em que, lá longe, as pessoas ouçam o que a Igreja Batista da Fé está fazendo aqui nesse bairro. Em como a igreja está transformando a vida das pessoas, pela pregação do Evangelho, pela instrução, pela exortação, pela correção, pela demonstração do amor que nós temos uns para com os outros e também por aqueles que estão lá fora. As pessoas precisam ouvir a respeito da nossa fé, porque uma fé verdadeira é uma fé visível. Uma fé operante é uma fé que os outros, mesmo que não conheçam a igreja, mas vão ouvir falar daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Seja na nossa vida privada, particular, como indivíduos, seja como igreja. Se ninguém sabe, se nem o vizinho da frente sabe o que nós fazemos como igreja, tem alguma coisa errada. Muito séria. E a gente precisa entender isso. Paulo vai dizer em Gálatas 2, 19 e 20, usando agora essas duas realidades, de que nós não fazemos para a nossa própria glória, mas ao mesmo tempo nós temos obras demonstrando a nossa fé e as pessoas glorificam a Deus. Paulo vai dizer em Gálatas 2, 19 e 20, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. As pessoas quando olhavam para Paulo, e a gente vai falar sobre isso numa parte da carta, viam Cristo. As pessoas quando olham para nós, devem ver Cristo. Percebeu como a fé operante é uma fé que é verdadeira e que manifesta isso aos outros? Então é muito estranho alguém dizer que é filho de Deus, mas as suas obras não manifestam isso. É estranho isso, biblicamente falando. Mesmo que usem de argumento, mas as pessoas não têm nada a ver com o que eu faço. Eu não me importo com o que as pessoas falam ou veem sobre mim. Deus está vendo. Mas se você é filho de Deus, e você não manifesta em nada o caráter do Pai, ou você não manifesta em nada nas suas obras, na sua prática, no seu dia a dia, a fé que você tem, você precisa tomar muito cuidado. E perceba que o fato da igreja reconhecer a fé de Filemon nos mostra algo importante, de que a igreja, ela querendo ou não, queira você ou não, crendo você ou não, a igreja ela é um meio regulador de Deus. Que sentido? Ou o que eu quero dizer com isso, né? Que a igreja é um meio regulador de Deus. Se a gente lê Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 18, normalmente a gente lê esses textos e foge um pouco daquilo que Jesus quer ensinar ou da forma como Jesus quer trabalhar isso na igreja ou mostrar a importância da igreja na vida do indivíduo. Mateus capítulo 16, Jesus vai perguntar quem os outros diziam ser o Filho do Homem. Os discípulos respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outro Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês quem dizem que sou? E a resposta que eles dão é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer que eles eram bem-aventurados, aqui no caso Pedro, né? Eram bem-aventurados porque não havia sido carne ou sangue que havia revelado isso para eles. Então, aquela revelação veio da parte
de Deus, do Espírito Santo. E logo depois disso, Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Logo após essa afirmação, Jesus vai dizer que daria as chaves do reino dos céus, e o que fosse ligado na terra seria ligado no céu, o que fosse desligado na terra seria desligado dos céus. E lá no capítulo 18, isso é o capítulo 16, lá no capítulo 18, Jesus vai dizer que se alguém pecar contra nós, nós devemos repreender em particular. Se a pessoa ouvir, ganhamos o irmão. Mas se não há arrependimento, se não há confissão, então nós precisamos chamar testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, e depois disso levar para quem? Para a igreja. E aí é o que eu quero dizer. O que significa que a igreja é um princípio, um meio regulador da parte de Deus? Que a igreja, ela tem essa possibilidade de julgar quem de fato é ou não filho de Deus. Talvez você ache estranho isso. Mas quem me julga é Deus. Sim, quem te julga é Deus. Mas a Escritura está nos dando margem para entender quem é ou não filho dele. Isso é óbvio. Isso está muito claro nos textos bíblicos. E se você continuar ali a leitura do capítulo 18 de Mateus, tem um versículo ali que normalmente a gente aplica ele muito errado. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. A gente vê 2 pessoas na igreja no culto de oração e fala assim: oh, que bênção, Jesus está aqui no nosso meio porque ele diz que onde estiver 2 ou 3, ele está. Jesus está? Está, mas não é isso que esse texto está dizendo. O texto está falando sobre disciplina na vida da igreja. Disciplina. Então preste atenção aqui. O que eu quero dizer que a igreja ela é um meio regulador de Deus? É que a igreja, não é que a igreja vai confirmar quem é salvo ou não, mas a igreja é o meio pelo qual testifica quem de fato é ou não filho de Deus. Se você olha para as cartas do Novo Testamento, se a gente aplicasse tudo que a gente lê nos nossos dias, muita gente já não estaria mais no nosso meio. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas dizem assim: é Deus que me julga, ninguém pode me julgar, ninguém julga a salvação de ninguém. Mas claro, não somos nós, é a Escritura que está julgando. Então vamos lá, se alguém diz ser filho de Deus, mas não demonstra isso na sua vida prática, tem alguma coisa errada. Não sou eu que estou julgando, é a Bíblia que diz. Se alguém diz ser filho de Deus, mas continua vivendo no pecado, eu vou pôr minha mão no fogo por ele, usando essa ilustração. Não, por quê? Porque a Escritura me diz quem é ou não filho de Deus. Aquele que não consegue amar o seu irmão, como a gente já viu até aqui. Imagine Filemão não conseguindo amar e perdoar Onésimo. Você diria que ele é filho de Deus? Se você diz, você está indo contra a Escritura. Porque o que a Bíblia afirma é que aquele que não ama, não pertence a Deus. E aí? Então veja como lá em Mateus, Jesus está falando sobre a igreja julgando as suas próprias causas e entendendo se de fato é ou não filho de Deus. Perceba que, pode continuar depois a leitura desse texto, é um texto um pouco mais complexo, para a gente poder tratar e abordar ele aqui agora, a gente não vai fazer isso, mas depois continue e leia esse texto nessa ótica. A igreja sendo o meio regulador de Deus, que trata o pecado, que trata os seus problemas, mas que também entende quem é falso mestre ou não. Que entende por meio da Escritura, não é por meio de achismo, mas por meio da Escritura, quem é ou não filho de Deus. E aí você vê alguém que vive na mentira, vive no pecado, dá um testemunho de que não é filho de Deus, está totalmente contra aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, que vai contra o que João vai dizer em 1 João 2,15, é uma pessoa que ama o mundo e que ama as coisas do mundo, e João vai dizer o quê? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vai contra aquilo que João também deixa claro no capítulo 2, versículo 19, de que alguns saíram do meio deles porque não eram deles, não faziam parte do povo de Deus. Veja aqui, perceba aqui, a igreja é um meio regulador de Deus.
Se a igreja olha para a vida de alguém e julga, por meio da Escritura, que alguém não é filho de Deus, tem algum sério problema aí. Não estou dizendo que a igreja é quem bate o martelo nisso, não. Mas é que as obras manifestam quem de fato é filho de Deus ou não. A gente falou até aqui sobre várias questões relacionadas a isso. João vai dizer mesmo na sua carta, capítulo 3, versículo 9, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Então imagina aqui, só usando João, você tem alguém que ama as coisas do mundo, você tem alguém que não permanece firme, mas direto sai do meio do povo de Deus, e alguém que continua vivendo e amando a prática do pecado. Por meio da Escritura, você diria que esse tal é ou não filho de Deus? E aí? Filemon era alguém que por meio da sua vida prática manifestava a sua fé. Filemon, vou usar a frase que eu usei, né? Filemon era alguém que você poderia colocar a mão no fogo por ele. Sabe por quê? Porque a vida prática dele manifestava a fé que ele tinha. Não era uma fé fingida, era uma fé sem fingimento. Filemon, você é um filho de Deus, e eu sei disso, porque a sua fé chegou aos meus ouvidos. Não só por meio da teologia que você ensina, não só por meio do conhecimento bíblico que você tem, mas por meio da sua vida prática. A sua vida prática chegou até os meus ouvidos, e isso demonstra que de fato você, Filemon, é um filho de Deus. Então, a fé verdadeira, ela é visível. Se você olha para a vida de alguém e não percebe em nada Cristo nela, nas suas obras, nas suas práticas, na maneira como fala, na maneira como age, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que nós não somos pecadores, não é isso, nós pecamos, nós muitas vezes nos afastamos de Deus, mas o que João vai dizer é que o Filho de Deus, ele não ama viver na prática do pecado, agora aquele que não é, ele ama. E em segundo lugar, a fé verdadeira, ela serve como estímulo para os irmãos. Filemon, ele colocou em prática os maiores mandamentos. Qual que é o maior mandamento que Jesus vai resumir em duas partes? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento, de todas as suas forças. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Paulo vai dizer a respeito de Filemon. Eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Então, a fé de Filemon servia como um estímulo para os irmãos, porque era uma fé de fato operante. Era uma fé que não ficava apenas nos escritos, apenas na teoria, mas de forma prática. E Paulo via isso quando ele demonstrava o seu amor para com todos os santos. O princípio bíblico é que aqueles que declaram verdadeiramente amar ao Senhor, também amam o seu irmão. A gente viu isso em 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Em outras palavras, o Filho de Deus, que ama ao Senhor verdadeiramente, as suas obras demonstram esse amor através do fato de que ele também ama os outros. É por isso que a fé verdadeira, ela é visível. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Veja que nós falamos sobre isso, usando o exemplo de Cristo, e demonstramos que o amor que nós devemos ter e manifestar uns pelos outros, não depende daquilo que a outra pessoa faça. Não depende. Se você diz, eu amo fulano porque ele também me ama, eu amo fulano porque ele faz o bem para mim, esse não é o amor de Cristo. Esse é o amor do mundo. Esse é o amor do mundo. Porque o amor que Cristo demonstrou por nós é que quando nós, ainda pecadores, ainda seus inimigos, Ele morreu pelos nossos pecados. E o que Paulo afirma aqui para Filemon, usando como base a sua fé, ele vai dizer que orava para que a fé dele continuasse operante, para que a fé dele continuasse eficaz. Tem até uma frase aí que Paulo vai dizer,
que ela é um pouco confusa para nós quando a gente lê na tradução que nós temos. Ele vai dizer, né? Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Talvez fica complicado para a gente entender um pouco, pensando nessa perspectiva. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto? É que ele orava no seguinte sentido: Cristo nos faz o bem, certo? Então ele orava para que a fé de Filemon se tornasse ativa, se tornasse eficaz, se tornasse eficiente, a ponto de que, assim como Cristo nos ama e faz o bem a nós, Filemon também amasse a igreja e fizesse o bem para com os outros. Assim como Cristo nos fez o bem, é como se Paulo estivesse dizendo, né? Assim como Cristo nos fez o bem, que você também faça o bem cada vez mais aos outros. Esse é o princípio que nós vimos em João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é usado em casamento, né? Mas esse texto fala sobre a vida cristã. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Filemon, eu oro para que você continue de forma prática demonstrando o bem que Cristo faz a nós, que você também demonstre esse bem para com aqueles que estão próximos de você. E visto que você ama os seus irmãos, e aí Paulo encerra, eu tive grande alegria e conforto no seu amor. É o apóstolo Paulo afirmando que o amor que Filemon demonstrava para a igreja, aquilo que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, trazia para ele prazer, trazia para ele alegria, trazia para ele deleite, consolava e confortava o seu coração, saber que Filemon era um homem de fé, de virtude, de conhecimento, saber que Filemon era um homem que manifestava de forma prática aquilo que ele tinha como doutrina no seu coração. O amor de Filemon serviu como estímulo para Paulo e para a igreja, porque aí Paulo vai encerrar dizendo: os santos estão sendo reanimados pelo seu intermédio. O seu amor me trouxe ânimo, o seu amor me trouxe alegria, porque os santos estão sendo reanimados por causa de você, Filemon. Imagine você trabalhando, está bem quente, né, os últimos dias. Imagine você trabalhando no sol, o dia todo. Para melhorar aí a situação, furando um buraco, para ajudar mais um pouco. Né? Enxada pesada, pá pesada, terra pesada. Você fica cansado ou não? Se você falar que não, me ajuda aí, viu? Porque eu preciso dessa água que você está bebendo aí. Ficaria, não ficaria? Imagine agora você, depois de um dia desse, de trabalho, dá um mergulho numa piscina e bebe uma coca gelada. Coca não, né? Uma água gelada. O que aconteceria? Talvez isso refrescasse você. Se trouxesse até um ânimo a mais, para você continuar lá furando mais buraco, né? O que Paulo está literalmente falando sobre a fé de Filemon é como se fosse alguém que está trabalhando de forma muito pesada e alguém vem e traz um tipo de refrigério para essa pessoa. Imagine você lá trabalhando, furando buraco, e alguém chega e fala assim: ô fulano, vai descansar que eu furo aí no seu lugar. Vai lá, toma uma água gelada, toma um banho gelado, fica lá, deita na cama, que agora, a partir de agora, o trabalho é meu. O que você ia fazer? Beleza, show de bola. Eu vou lá, tomar uma água geladinha, tomar um banho gelado, deitar na minha cama, que agora tem alguém fazendo por mim o trabalho. É como se Paulo estivesse usando isso como figura para falar sobre como o seu coração e o coração dos santos era reanimado por intermédio de Filemon. Como ele encerra essa carta é muito importante para nós. Filemon, você, pela sua fé, pelo seu amor, é como se você estivesse repondo as energias de alguém. Essa era a fé e o amor de Filemon. Então, irmãos, a fé verdadeira, ela é visível. Ela é visível.
Se ninguém vê o que você faz e você usa essa desculpa, né? Eu faço é para Deus, ninguém tem que saber, tem algum problema aí. Porque ou você não está fazendo, ou você não está servindo a igreja. Ou você não faz, ou você não serve a igreja. Porque não tem como você servir a igreja e ninguém fazer absolutamente nada do que você faz. Certo? E a fé verdadeira, ela serve como estímulo para os irmãos. Para a gente encerrar, a gente precisa apenas pensar em algumas coisas rápidas aqui. Fazer algumas aplicações para aquilo que então nós aprendemos. Primeiro, nós precisamos analisar a nossa vida diante de Deus e fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: será que eu sou um exemplo de fé? Será que as pessoas me veem como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro filho de Deus? Porque essa ideia de que o que os outros dizem ou não importa, ela é uma ideia que não é bíblica. Porque se você de fato é filho e manifesta isso, as outras pessoas vão ver. Isso é claro nas Escrituras. Então, será que eu sou um exemplo de fé? Será que eu sou um exemplo de verdadeiro cristão? Será que por meu exemplo, alguém pode perceber de fato se eu sou ou não filho de Deus? Veja que em Mateus capítulo 18, a gente não entrou nos detalhes do texto, mas a gente pode perceber isso, que a igreja via de fato as obras de alguém e julgava. Então, alguém de fato pode perceber que você é ou não filho de Deus pelas obras que você pratica? Essa é a primeira aplicação que nós podemos tirar. Nós precisamos analisar a nossa vida, todos os dias. Se você tem certeza que você é filho de Deus, por aquilo que você faz, pelo testemunho do próprio Espírito, que testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, como a Escritura vai nos dizer, então ok, tudo bem. Mas aí vem a segunda pergunta. Você, como filho de Deus, está manifestando isso na sua vida prática? E é aí que, se você é filho de Deus, você precisa se perguntar isso todos os dias. As pessoas veem diferença em mim? Ou quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na faculdade, quando eu estou em casa, eu estou agindo assim como um descrente? Ou os meus familiares nem sequer percebem que eu sou um cristão pela forma como eu falo e como eu estou agindo? Que as pessoas que estão à minha volta acham que eu sou até pior do que eles. Será? A gente precisa analisar a nossa própria vida. Segundo lugar, diante da análise que nós fazemos, e se há algo errado em nós, que nós precisamos corrigir, ou devemos corrigir diante do Senhor, nós devemos fazê-lo com humildade. Mas, e aqui entra o ponto que eu quero chegar, nós devemos ser um exemplo de fé para as pessoas que estão à nossa volta. Eu queria ser assim. Já ouviu pessoas que quando você fala sobre a vida dela, você não tem nada com o que acusar, só tem coisa boa para falar? Que você olha para a fé daquela pessoa e você fala assim, como que essa pessoa consegue? Como que ela consegue viver desse jeito? Eu sou filho de Deus também, eu sou crente, eu sei o que eu tenho ou não que fazer, mas o fulano de tal lá, aquele lá consegue superar, hein? Se ele levantar a mão, Deus puxa ele. Você é um exemplo de fé para as outras pessoas? Nós devemos ser exemplo, nós devemos ser modelo. Terceiro e último lugar, o que nós podemos aprender de lição, tirar de lição aqui desse texto? Nós devemos trazer energia para aqueles que estão cansados. É o que Filemão, por meio da fé, talvez esse nem fosse o objetivo de Filemão, mas só de Filemão viver como um verdadeiro cristão, isso já servia como um ânimo, como uma alegria para aqueles que também estavam ali ouvindo a palavra do Senhor, que estavam na igreja do Senhor. Talvez ele não fazia isso de forma consciente, mas só de Filemão ser um filho de Deus legítimo e demonstrar isso na sua vida prática, ele trazia ânimo para aqueles que estavam cansados, reanimava o coração dos santos. E a pergunta que eu faço é: será que nós somos assim?
Será que na nossa vida cristã nós estamos trazendo ânimo para aqueles que estão desanimados, consolo, conforto, exortação para aqueles que necessitam? Muitos têm passado e passam por necessidades profundas, angústias profundas na alma. Será que só a nossa fé, sem aconselhar, sem tratar, sem ajudar de alguma forma direta, só com a fé, só com a nossa vida prática, nós conseguimos reanimar o coração das pessoas? Esse é o chamado de Deus para nós. Que nós sejamos todos como Filemon. Um homem de uma fé não fingida, de um coração que estava entregue ao Senhor e cujo amor, demonstrado ali pela igreja, chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, sem WhatsApp, sem e-mail, sem telefone, sem rede social. Paulo ouviu da fé daquele homem, do amor que ele tinha pela igreja. E que assim nós também sejamos exemplo de fé, para que as pessoas possam olhar para nós, não para a nossa própria glória, mas para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pedir que o teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração, nos corrigindo, exortando, instruindo. Cada dia mais, ó Deus, nós sejamos como Filemon, um homem cuja fé verdadeira foi manifesta entre os santos. De maneira que não só o apóstolo Paulo, mas a igreja que estava ali na sua casa, estava sendo reanimada pelo intermédio desse servo. Ó Deus, nos ajude a olhar para a tua palavra e de fato entender como nós devemos agir, a maneira como nós devemos falar, a forma como manifestamos amor uns pelos outros. Nos ajude, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Como teu povo clamamos, que o teu Espírito Santo esteja transformando o nosso coração, a nossa vida, a fim de que Cristo seja visto em nós. Não só aqui na igreja, mas fora dela. Que esse bairro possa ser transformado por essa igreja. Que as pessoas que estão aqui à nossa volta não só reconheçam Cristo como Senhor e Salvador, mas que também vejam que de fato há algo diferente em nós. Nos ajude, Senhor. Muitas vezes temos pecado contra Ti, temos feito aquilo que é mal diante dos Teus olhos, e pedimos a Tua ajuda. Pedimos também por essa semana que se inicia, que o Senhor venha nos dar a direção necessária, a sabedoria necessária, e que cada dia mais, ó Pai, nós possamos buscar ao Senhor, conhecer mais a Ti, para então glorificar o Teu santo nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.